Simplicidade, pureza, inocência e um sorriso espontâneo no rosto. A cada dia há a oportunidade de se aprender algo novo. A criança nos ensina que, além da coragem, é fundamental que se tenha doçura para viver a aventura da vida. Há alguns dias eu conversava com a minha filhinha, Maria Clara, e ela estava indo dormir. E eu falei, filhinha, tudo bem? E ela me disse, papai, eu não quero dormir. E eu perguntei, por que, filhinha? E ela disse, papai, o dia foi tão legal, tiveram tantas brincadeiras, eu quero brincar mais. Eu falei, mas filhinha, é muito importante que você durma e durma bem para que amanhã você consiga brincar mais. Clarinha, você é o amor feito visível. E hoje, em seu aniversário, apesar de eu não poder estar pessoalmente com você, eu queria que você soubesse que você é a fonte de minha inspiração. E é por isso que eu dedico essa aula de Fisiologia do Sono a você. Um feliz aniversário, com muito amor, do papai. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Fisiologia do Sono, maio de 2020. Pois bem, pessoal, da mesma forma como fizemos lá na aula da visão, aqui no sono vamos fazer o mesmo procedimento. Primeiro, conceitos gerais. Depois, ondas do sono. E, por fim, vamos falar das aplicações clínicas de todo esse conteúdo que a gente estiver abordando. Então, vamos começar conceitos gerais. Primeiro, o sono, pessoal, é um estado de consciência qual a pessoa pode ser despertada por um estímulo sensorial ou qualquer outro estímulo. Vejam que o sono ele é muito importante em nossas vidas. Afinal de contas, a gente passa cerca de 1/3 dormindo. Então vamos explorar aí ao decorrer dessa aula por que será que a gente tem que passar 1/3 de nossas vidas dormindo. Vamos ver aí nesse vídeo como que resolveram acordar essa pessoa. Misericórdia, que porra é isso? Porra é isso? Vejam que existem formas e formas de se acordar as pessoas. Ainda aquelas pessoas que têm mais dificuldade de acordar, eu não estou aqui recomendando que você jogue um balde d'água fria nessa pessoa. Mas às vezes realmente é bastante difícil de você acordar uma pessoa, especialmente se ela não prestou muita atenção no momento de dormir. Ou seja, dormiu tarde demais e aí o número de horas de sono ficou muito curto para aquela necessidade da pessoa, acaba se tornando um processo mais complicado. Mas, isso que a gente mostrou aí agora, leva a gente a compreender duas coisas importantes que eu gostaria que vocês guardassem. Primeiro, o sono é um estado facilmente reversível. E segundo, no sono, a gente tem um estado de reduzidas responsividades em relação e de interação em relação ao ambiente. Bom, para que serve o sono então? O sono, pessoal, ele restaura as atividades sensitivas, bem como o equilíbrio normal entre diferentes partes do sistema nervoso central. Então, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse esquema que vai ajudar a gente a compreender a vigília. Vejam lá, gostaria de falar para vocês do sistema reticular ascendente. Tá? Isso aqui, olha, temos a estrutura aqui do tronco. Então, temos aqui o mesencéfalo, temos ali a ponte, temos aqui o bulbo, temos aqui o cerebelo, temos aqui o cérebro como um todo, aqui o córtex, aqui o hipotálamo. Vejam que aqui, pessoal, nessa região, existe aí uma rede de um grupamento neuronal que isso aí vai receber o nome de retículo, porque ele se distribui ao longo ali daquela área do tronco. Essa formação, chamada de formação reticular ascendente, ela continuamente está mandando estímulos superiores lá para o córtex, lá para o tálamo. Para quê? Para nos manter acordados, para nos manter em estado de vigília. Então, pessoal, eu vou detalhar aqui para vocês essa região que vocês estão vendo aqui nessa ilustração na próxima imagem. Vejam essa imagem aqui que está atrás de mim. Nós temos aqui uma ilustração que eu gostaria de detalhar ela bem para vocês, para a gente poder compreender como funciona a vigília. Então, pessoal, para a gente compreender o processo de vigília, a gente tem que compreender algumas estruturas anatômicas e temos que compreender como essas estruturas vão funcionar
com o que a gente chama de núcleos de ativação, núcleos que vão estar relacionados com o processo de vigília. Para isso eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção nessa imagem. Essa imagem ela vai se repetir algumas vezes no decorrer da nossa aula. E eu vou mudar essas vias que estão aparecendo aqui e vou chamar a atenção para vocês com os pontos mais importantes. Então, primeiro vamos compreender essa imagem. Nós estamos vendo um corte, tá certo? Nós estamos vendo um corte em que existe a representação do tálamo, está aqui, o hipotálamo está aqui para baixo, né? Aqui para cima a gente tem o corpo caloso, para o lado de cá a gente tem o mesencéfalo, já entrando aqui no tronco, hein? Ó, mesencéfalo, ponte e bulbo para o lado de cá, formando aí o tronco. Para o lado de cá a gente tem o cerebelo. Anteriormente a gente vai ter o prosencéfalo. E aqui para cima teríamos o córtex. Então é muito importante a gente compreender essas estruturas para que eu possa falar agora com vocês dessas bolinhas aqui que são verdes mais escuras e verdes mais claras, e elas são núcleos que tudo tem a ver com o nosso processo de vigília. Então, como eu havia falado, essas estruturas aqui, olha, eu vou chamar a primeira atenção para 3 estruturas que são esses 3 pontinhos verdinhos mais escuros aqui. Ó. Vou começar primeiro com o núcleo do prosencéfalo basal, que é este núcleo aqui. Tá? Tem os neurônios aí, neste núcleo prosencéfalo basal, que são neurônios mediados pela acetilcolina e pelo glutamato. E esses neurônios se projetam diretamente aqui para o córtex, estimulando e promovendo então a vigília. Parte dessas conexões vem para o tálamo e depois do tálamo vão para o córtex, também promovendo a estimulação. Outros 2 núcleos importantes a saber, desses 3 primeiros que eu separei para vocês, são o núcleo do pedúnculo pontino do tegmento, que está aqui na ponte, e o núcleo parabraquial, que é este daqui. Então, ambos são mediados, né, um dos neurotransmissores importantes aí é o glutamato. Então, são neurônios glutamatérgicos que estimulam, por sua vez, o núcleo do prosencéfalo basal, ou seja, esses 2 núcleos excitam o núcleo do prosencéfalo basal, que por sua vez vai excitar aí tálamo e córtex para manter o estado de alerta, manter o estado de vigília. Então agora vamos ver as 4 bolinhas verdes, que são essas aqui, olha. Ó, vamos começar aqui. Primeira delas é o locus coeruleus. O locus coeruleus é um núcleo que ele é mediado, os neurônios eles são mediados pela noradrenalina. E o locus coeruleus, veja bem, ele conecta com o tálamo, ele conecta com o prosencéfalo basal, ele conecta diretamente aqui no córtex. Então veja, o locus coeruleus ele tem uma ação difusa para poder promover a excitação da vigília. O segundo deles é este daqui, olha, é o núcleo da RAF. E esse núcleo da RAF, ele é mediado pela serotonina. E do mesmo modo, veja bem, ele se interage aqui, olha, com o núcleo do prosencéfalo basal e o córtex. O terceiro é uma área que chama área tegmentar ventral. E essa área tegmentar ventral, ela é dopaminérgica. Os neurônios aqui, o neurotransmissor é a dopamina, que vai também estimular lá o prosencéfalo basal e o córtex, como vocês podem ver aqui, nesse caminho aqui de verdinho mais claro. E por fim, e não menos importante, pelo contrário, gostaria que vocês tivessem bastante atenção aqui neste núcleo, é o núcleo túbero-mamilar. E esse núcleo túbero-mamilar,
o neurotransmissor dele é a histamina. É o único que tem a histamina. E vejam que interessante, ele também se conecta lá com o prosencéfalo basal e com o córtex, né? Mas o núcleo túbero-mamilar, ele também tem uma conexão, olha aqui, com o hipotálamo. E aí está um ponto importante para a gente poder conversar. É porque este núcleo, né, com a histamina, ele vai promover uma estimulação na área lateral do hipotálamo para a produção de um importante peptídeo. Esse importante peptídeo se chama orexina, ou seja, a histamina estimula a produção de orexina. E a orexina, ela é muito importante como um peptídeo para nos manter em vigília. É importante aqui abrir até um parênteses, porque se a gente está falando aqui de histamina, talvez boa parte de vocês já tenha ouvido falar aí de medicamentos antihistamínicos. E o que o medicamento antihistamínico ele acaba promovendo como um dos seus efeitos assim, colaterais? Ele acaba promovendo a sonolência. Por quê? Porque se eu não tenho mais histamina, né, se a histamina está bloqueada, eu não vou ter estímulo aqui para a área lateral do hipotálamo a produzir a orexina, que é tão importante para a vigília. Eu vou falar mais à frente um pouco mais sobre a orexina, mas essa conexão aqui, pessoal, essa via ajuda a explicar por que nós temos sonolência quando a gente utiliza medicamentos antihistamínicos. Então, pessoal, o que a gente precisa saber para a gente poder compreender aí isso que a gente expôs para vocês aqui em detalhamento? Bom, vamos lembrar do núcleo do prosencéfalo basal. Ele está aqui, olha, e os mediadores químicos dele, a acetilcolina e o glutamato. Temos que saber também o núcleo pedúnculo pontino do tegmento e o núcleo parabraquial, que o neurotransmissor é o glutamato também. Eles estão aqui, tá? Temos o locus cereulus, em que o neurotransmissor é a noradrenalina, o núcleo da RAF, serotonina, a área tegmentar ventral, que é a dopamina, e, por fim, o núcleo túbero-mamilar, que é a histamina. Então, estes são aqueles núcleos, aqueles principais núcleos que nós temos que saber que são responsáveis pela manutenção da nossa vigília. Lembrando que no hipotálamo lateral, pessoal, a gente tem lá a produção de orexina. Alguns autores chamam de hipocretina. Eu vou explicar isso aí um pouco mais para frente, mas vamos adotar o nome aqui de orexina. Então, pessoal, para a gente compreender aí e diferenciar uma questão envolvendo a vigília, vamos ver aqui este interessante experimento que foi feito. Aqui a gente tem, então, um tronco, tá? E temos aqui o cerebelo, né? Temos aqui o córtex cerebral, né? Aqui a parte mais anterior do prosencéfalo, né? A parte basal. Aqui está o hipotálamo. O que foi feito nesse experimento? Foi feita uma secção lá na medula. Aqui essa secção foi feita na medula. E o que os cientistas queriam saber? Eles queriam saber se aquelas informações que eram provenientes do sistema reticular ascendente, elas deixariam de chegar lá em cima, lá no córtex, lá no tálamo, se fosse feita a secção na medula. E o que aconteceu nesse primeiro experimento? Essas informações, elas não deixaram de chegar, elas continuaram chegando. Mas, nesse segundo experimento, quando foi feita a secção do mesencéfalo, as informações provenientes do sistema reticular ascendente, elas não mais chegavam lá no tálamo e no córtex. E aí sabe o que aconteceu com a pessoa? Entrou no estado de coma. E aí é importante a gente debater um pouco sobre o que é o coma. Porque o coma é um estado de inconsciência qual a pessoa não pode ser despertada. Existe uma escala para classificar e graduar o nosso estado de atenção e de coma também, né? A escala de coma de Glasgow. E ela vai de uma pontuação de 3 até 15. Aqui agora todos estamos com um Glasgow 15. Bom, eu espero que todos aí também estejam com um Glasgow 15. Porque se alguém estiver aí dando uma pescada, dando uma dormida, talvez o Glasgow esteja abaixando um pouquinho aí, meio sonolento. Vocês vão ver que a abertura dos olhos é um dos fatores que pontuam nessa escala aí de coma, que eu vou falar para vocês daqui a pouco.
Mas aqui, para vocês observarem nesse momento aqui, é o seguinte. A pontuação vai de 3 a 15, sendo que o 3 é um coma profundo, 4 também aí está dentro desse coma profundo, e intermediário aí, o 7, só para vocês terem ideia, abaixo de 8, pessoal, a gente não consegue mais respirar espontaneamente, é necessário passar um tubo para que a pessoa respire, um tubo aí pela boca e ligar no equipamento, ligar na máquina para que a pessoa respire. 11 é um coma aí superficial, um estado de confusão mental, e o 15, como eu já disse, é o estado aqui que nós estamos neste momento. Vamos então agora detalhar um pouco mais aí essa escala de coma sobre os fatores os elementos que pontuam aí nessa escala, né? Vamos lá. Bom, então o que vocês estão vendo aí, pessoal, é a escala de coma de Glasgow e os fatores que pontuam nessa escala, né? Primeiro, o que eu gostaria que vocês soubessem? Abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora são os elementos que vão pontuar essa escala que vai de 3 a 15, como a gente está mostrando aqui embaixo para vocês, tá bom? Vejam que na abertura ocular a gente tem 4 pontos, na melhor resposta verbal a gente tem 5 pontos, na melhor resposta motora a gente vai ter 6 pontos. 6 com 5, 11, com 4 vai dar 15. Vejam lá que a abertura ocular ela pontua da seguinte forma. Os olhos se abrem espontaneamente. Então, você chama a pessoa e ela abre o olho normal. Ou então, os olhos se abrem ao comando verbal. Ei, você, por favor, abre os olhos. A pessoa vai e abre os olhos. 2. Somente se os olhos se abrem com um estímulo doloroso. Tem que provocar um estímulo doloroso para a pessoa abrir os olhos. E 1. Os olhos não se abrem de jeito nenhum. Já a resposta verbal funciona da seguinte forma. A pessoa que está orientada, né, o paciente responde corretamente e apropriadamente as perguntas sobre seu nome, idade, onde que ele está, por que ele está ali, data, etc. Ele está devidamente orientado. Confuso, se ele responde as perguntas coerentemente, mas se existir algum tipo de desorientação ou confusão, ele vai pontuar aqui como 4. Se ele estiver falando palavras inapropriadas, uma fala aleatória, alguma coisa assim desconexa, ele vai pontuar 3. Se o som, se as palavras que ele estiver falando não estiverem podendo ser compreensíveis, ou seja, ininteligíveis, se ele estiver gemendo, grunhindo, não está articulando muito bem as palavras, a gente está diante aí de um 2. E se estiver ausente a resposta verbal, a gente está diante de 1. Por fim, aqui, na melhor resposta motora, temos 6 níveis. Né? Obedece ordens verbais, você dá um comando. Coloque o dedo no seu nariz, por exemplo. O paciente vai lá e coloca o dedo no nariz. Se você pergunta onde está doendo, né, e ele localiza com a mão, a gente tem ali um 5. Se você promove alguma reação de dor, mas a retirada é inespecífica, né, não consegue assim, localizar onde está essa dor, a gente tem uma pontuação de 4. Já para um padrão 3 de dor, é quando você promove ali uma estimulação, né, uma estimulação dolorosa, para querer promover uma resposta motora, e aí vai acontecer uma flexão. O 2 seria uma extensão do corpo. Vejam que o 3 significa uma decorticação e o 3 uma descerebração, ou seja, a gente está entrando em níveis de gravidade de lesão aí, em níveis superiores nossos. E 1 é quando o indivíduo não tem nenhum tipo de resposta motora. Então vejam que o coma profundo, 3, 4, aqui na escala de coma de Glasgow, é uma história muito séria. E o 15 é o que nós temos aqui, da forma como estamos aqui agora, todo mundo aí bastante atento e prestando atenção no que eu estou expondo para vocês. Veja que é importante a gente diferenciar sono e sonho. Porque a gente sonha, costuma sonhar o nosso sono. Nem sempre isso aí acontece, mas a gente costuma sonhar. Mas é importante diferenciar, porque o sonho ele pode acontecer em qualquer fase aí do sono, mas especialmente ele acontece numa fase em que a gente se lembra que é o sono REM, e a gente vai chamar a atenção para isso. Do you dream in chocolate? Taste the Lindor truffle, created with passion only by Lind's master chocolatiers. Like nothing you've ever experienced. When Lindor's irresistible center starts to melt, so will you. Smooth, flowing, luscious. Chocolate like no other. The Lindor truffle. From the Lind Master Olha, eu não Chocolatier. sei qual é muito bem o sonho de vocês não, mas no momento aqui eu estou sonhando com esse Lindt, com esse chocolate aqui, não é?
Aliás, nessa quarentena que a gente está vivendo aí, uma das coisas que eu tenho feito para poder dar um relax aí realmente é comer um bom chocolatinho. Pessoal, vamos então prosseguir, já que a gente está falando aí dos nossos sonhos, né? Existem alguns autores na literatura que falam um pouquinho sobre isso para a gente. Freud colocou que os sonhos nada mais são do que realizações de desejos disfarçados, uma via inconsciente que expressamos as nossas fantasias agressivas e sexuais, quais são proibidas quando estamos acordados. Nietzsche disse que nos processos dos seus sonhos, o homem se exercita para a vida futura. E já o Franz Kafka, ele coloca uma coisa bastante interessante para a gente refletir. Por que comparas teu mandato interior com um sonho? Ele te parece, por acaso, absurdo, incoerente, inevitável, irrepetível, origem de alegrias ou terrores infundados, incomunicável em sua totalidade, porém ansioso de ser comunicado? Como são precisamente os seus sonhos? E aí vale uma excelente reflexão sobre o que vocês andam sonhando, né? Porque, na verdade, o sonho está refletindo alguma coisa do seu inconsciente, alguma coisa que está sendo colocada à sua reflexão. Algumas pessoas viram e falam assim para mim: pô, Leandro, eu vou dormir e eu tenho pesadelo, estou sonhando que alguém está arrancando a minha cabeça. Aí eu pergunto: pô, mas o que você fez um pouquinho antes de dormir? Eu estava assistindo lá uma série que tinha lá um assassino que era um serial killer. Aí não tem jeito, né, pessoal? Então, ou seja, aquelas imagens ali muito impactantes, logo antes da gente dormir, podem sim influenciar no período dos sonhos durante o nosso sono, como nós veremos aí daqui a pouco. É interessante notar que existem pessoas com cronótipos diferentes. O que é um cronótipo? Cronótipo é um perfil biológico de sono. Existem pessoas que adoram dormir cedo e acordar cedo. Existem pessoas que adoram dormir tarde e acordar tarde também, né? A gente vai dar o nome disso de perfil matutino, né? Matutino, que é essa representação aqui. Matutino. E o perfil vespertino. Então, o matutino, ele gosta de dormir cedo, porque ele acorda cedo. E o vespertino? O vespertino gosta de dormir tarde e detesta acordar cedo. O grande problema é que o vespertino, ele é convidado por nossa sociedade a ser obrigado a acordar cedo, né? Vocês têm aula às 7 horas da manhã, existe plantão às 7 horas da manhã. Essa pessoa que, se ela não se adaptar a esses horários, ela acaba tendo problema e ficando aí bastante infeliz. Então vejam que tanto o perfil matutino quanto o vespertino, para viver no nosso mundo moderno hoje, ele acaba tendo que se adaptar a determinados horários. E isso explica um pouco por que pessoas, quando acordam de manhã, acordam felizes para poder ir para a aula, oba, aula às 7 horas da manhã, e outras pessoas que praticamente são carregadas para fora da cama para poder sair, para poder ir para a aula. Então, como eu falei agora para vocês, vejam aí os perfis, né? Indivíduos que são do perfil matutino, se eventualmente eles forem submetidos a testes, a exames durante o período aí da manhã, é o momento em que o cérebro dessas pessoas está melhor funcionando. As pessoas têm um melhor desempenho, elas conseguem estudar melhor, serem testadas de forma melhor, elas têm melhor capacidade de reflexão. Já quem tem o perfil vespertino, o que acontece? É o caminho oposto. Logo pela manhã, ela tem dificuldade de raciocinar, ela fica lenta, ela não quer pensar ali de jeito nenhum. Mas quando vai chegando aí na parte da tarde, o que acontece com quem tem um perfil vespertino? A pessoa vai acelerando o pensamento, essa pessoa vai começando a produzir bem mais. E aí o matutino, ele já começa a baixar o farolzinho dele, por quê? Porque ele já sabe que está na hora de dormir. O vespertino, que é essa pessoa que está começando a se ativar melhor ali à tarde e às vezes à noite, esse é o momento que essa pessoa gosta de aprender, gosta de estudar, gosta de assistir aula aí. Alguns vespertinos vão estar assistindo essa aula aí de madrugada, tenho certeza disso. Mas aí no dia seguinte, se o vespertino for convidado a acordar cedo, ele não vai acordar igual o matutino. Provavelmente ali, olha, ele vai acordar atendo, meu Deus, tem que acordar cedo, e vai acontecer o quê? Vai ficar com dificuldade de acordar cedo e dificuldade de trabalhar.
É claro que quando existe a possibilidade de se ajustar o padrão desse cronótipo da pessoa, né, matutino e vespertino, à realidade, temos o melhor dos mundos, né? Vejam aí os médicos. Se gosta de produzir à noite, se gosta de trabalhar à noite, ora, vai dar plantão noturno. E durante o dia lá vai dormir. Isso é uma adaptação muito individual, muito individual. Mas existem também os plantões durante o dia, né, que a pessoa começa lá às 7 horas da manhã, termina às 7 horas da noite e vai atender muito bem quem é o matutino. Então, como estamos falando aqui, vejam que se a gente tem lá o matutino e temos o vespertino, né, ambos aí vão ter o quê? Um ritmo circadiano que vai ter que ser respeitado, vai ter que ser analisado. O que é o ritmo circadiano? É um ritmo que se repete a cada dia que se passa. Então, ou seja, a gente tem determinados horários, pessoal, determinados horários aqui no nosso corpo que a gente tem uma programação biológica. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais disso com vocês nos slides que se seguem, porque eu vou falar aqui, por exemplo, da secreção da melatonina, que é um hormônio relacionado ao sono. Eu vou falar também daqui a pouco do cortisol, que é um hormônio que está aumentado pela manhã e ele tende a cair aí durante o dia. Agora, se a gente não respeita esse ciclo circadiano, ou seja, não respeita o funcionamento biológico do nosso corpo, o que vai acontecer com a gente? Vai acontecer isso aqui, olha. Nós vamos entrar em um quadro de desorientação. Isso quer dizer que se a gente começar a forçar os nossos limites e a não respeitar o que o nosso relógio biológico está nos dizendo, o que vai acontecer é que nós não vamos descansar adequadamente e o resultado disso vai acontecer aí de forma aguda inicialmente, mas também de forma crônica. Ao longo dos dias aí, as pessoas vão estar experimentando aí essas sensações que não são agradáveis. Vejam aí então que nesse slide aí vou estar mostrando para vocês que para que a gente durma, a gente precisa de algumas coisinhas. A gente precisa que a nossa taxa metabólica ela caia. Nosso metabolismo tem que cair em torno de 10 a 15%. E a temperatura também tem que cair. E por que a temperatura cai? Porque o metabolismo cai. Se o metabolismo cai, menor produção de calor, logo menor temperatura. Uma diminuição de 10 a 30% da pressão arterial e da frequência cardíaca. Um relaxamento geral. Aumento da atividade parasimpática, né, e aumentam os processos digestivos. Eu acredito que vocês devem se recordar da aula do sistema nervoso autonômico que a gente fez no semestre passado. Então a gente falou lá, quando a gente ativa o simpático, o que a gente tem? Fly or fight. Fugir ou lutar. E quando a gente ativa o parasimpático, o que a gente tem? To rest and digest, ou seja, descansar e digerir. Então esses processos digestivos vão estar aí acontecendo também. E além disso, uma diminuição da responsividade sensorial. Vejam que o ciclo sono-vigília, né, dormir e estar acordado, ele é atribuído a sistemas aí chamados de sistemas hipotalâmicos e suas respectivas interações funcionais. Começamos a falar um pouco sobre isso lá quando a gente falou, né, daquela área reticular ascendente e falamos também de todos aqueles núcleos envolvidos na vigília. Quer dizer que para dormir, toda aquela ativação ela tem que deixar de acontecer. E é por isso que agora, então, vamos explicar aqui esta imagem que tem relação com o nosso sono não REM. Então, pessoal, voltamos aqui naquela imagem que a gente já mostrou anteriormente. Vamos passar rapidamente ela novamente, né? Então, aqui em cima temos o córtex, prosencéfalo, está aqui na frente, tálamo, hipotálamo, aqui nós temos a ponte, mesencéfalo, aqui nós temos o cerebelo, do lado de cá a gente tem o bulbo. Então vamos observar que é o seguinte, se a gente está falando de sono, e agora é o contrário da vigília, não é? Se a gente mostrou aqueles núcleos que ativavam e que faziam com que o córtex ficava lá em um estado de vigília, acordado, agora nós vamos falar de inibição desses núcleos. Nós vamos falar agora de vias
né, de mecanismos que inibem esses núcleos e que promovem, então, o estado de sonolência e sono não REM. Daqui a pouco eu vou falar sobre as etapas aí do sono não REM e do REM, e aí eu vou detalhar um pouco mais sobre essas ondas para vocês. Mas vejam bem, aqui é importante a gente lembrar de algumas coisinhas. Então, pessoal, vocês lembram aqui do núcleo túbero-mamilar, né? Esse núcleo ele é mediado pela histamina, que vai estimular lá na parte lateral do hipotálamo a produção de orexina por grupos neuronais específicos. E esses neurônios são chamados de neurônios orexinérgicos. E a orexina, essa substância, esse peptídeo, ele é responsável por uma ampla estimulação aqui do córtex e desses núcleos para que isso aqui fique ativo, para que isso aqui fique em vigília. Isso quer dizer que, se a gente está querendo dormir, a primeira coisa que deve acontecer é que os neurônios orexígenos eles devem silenciar. Então, ou seja, esses neurônios do hipotálamo lateral, eles têm que reduzir a atividade para eles poderem, então, reduzir a estimulação da vigília e, consequentemente, o sono acontecer. Para que isso aconteça, então, esse núcleo túbero-mamilar, ele precisa ser inibido, ele precisa ser bloqueado. Se vocês observarem aí na imagem, a gente colocou aqui, ó, de verdinho esses núcleos e nós temos aqui o azul, tá vendo que está vindo aqui? Esse azul, ele é uma inibição desses núcleos. E, na verdade, existe, então, um núcleo muito importante para esse processo inibitório, uma área que é muito importante, que é essa área pré-óptica. É como se fosse uma área bem especial, porque ela tem os neurônios GABAérgicos, ou seja, aqui agora a gente está falando de GABA, e GABA a gente tem que lembrar de inibição. Então, esses neurônios GABAérgicos vão fazer o quê? Vão inibir esses núcleos. O túbero mamilar, né, a área tegmentar ventral, o locus cerúleus, né, o núcleo da RAF, vão ser todos inibidos, então, por estímulos que vão vir aqui dessa área pré-óptica. Importante observar, pessoal, que para o lado de cá também existe uma via inibitória. Olha só, não tem o azul do lado de cá e ele não está se projetando aqui para o córtex? Então, o que acontece? Mas olha de onde está projetando. Está projetando do núcleo do prosencéfalo basal. Ué, mas aí eu fiquei confuso, professor, porque você me disse em alguns slides anteriores que esse núcleo ele tinha dois neurotransmissores, era a acetilcolina e o glutamato, e eles estimulavam o córtex e não bloqueavam, eles promoviam a vigília. Pois é, mas eu estou contando para você que este núcleo aqui, ele tem uma característica de dualidade, porque além daqueles neurotransmissores que eu falei com vocês, ele também vai ter neurônios que são GABAérgicos, ou seja, eles têm o GABA para poder inibir. Então, quando esses neurônios GABAérgicos são acionados, o que vai acontecer é uma inibição deste córtex, ou seja, vai reduzir a vigília e a gente vai, então, começar a promover o sono. Então, vejam que a inibição vai acontecer, então, pela área pré-óptica, para o lado de cá, e para o lado de cá, teremos aqui, por via GABA também, né? Aqui também é GABA, nós teremos a inibição aqui do córtex. E um último ponto que eu gostaria aqui de chamar a atenção para vocês é o seguinte. Todos vocês já devem ter experimentado aí ficar muitas horas acordados, né? Festinhas, ou estudando muito fisiologia, né? E logo depois desses períodos em que a gente fica acordado por muito tempo, o que normalmente acontece, né? Talvez pode acontecer igual esse videozinho meu aí que vocês vão ver agora aí. Aí que... Vocês notem que eu estava bastante cansado
E o que acontece quando a gente está muito cansado, pessoal, é que a gente tem algumas substâncias que são produzidas pelo metabolismo do corpo, como, por exemplo, a adenosina, a prostaglandina, citocinas. Essas substâncias, elas podem ser chamadas de substâncias sonógenas. E essas substâncias sonógenas, elas podem ter receptores em algumas áreas, como, por exemplo, aqui na área pré-óptica, existem receptores aqui para adenosina. Se existem receptores para adenosina aqui, e se a adenosina estimula essa área, ora, o que a área pré-óptica faz mesmo? Ela não inibe os nossos núcleos, que a gente falou agora há pouco. Isso quer dizer que, se a substância sonógena, então, entra em contato com a área pré-óptica, como eu disse agora há pouco, a adenosina tem receptores aqui, ela vai acabar gerando essa inibição, consequentemente, ela vai promover aí o início da sonolência e do sono não REM. Então vejam bem, pessoal, de tudo que a gente falou, daquelas áreas que estão ativas, né, núcleo prosencéfalo basal, núcleo locus cerúleus, núcleo da RAF, área tegmentar ventral, núcleo tuberomamilar, o hipotálamo lateral corexina. O que tem que acontecer para que a gente durma? Isso tudo tem que se inibir. E para que isso tudo se iniba, a gente vai precisar, lembrem dessa palavra, de GABA. GABA vai inibir essas atividades e, consequentemente, vai reduzir esse padrão aí de vigília que a gente tem, dando início aí à possibilidade do sono. Gostaria de falar para vocês também aí sobre uma importante estrutura, que é o chamado núcleo supraquiasmático, que ele está aqui, pessoal. Ó. Ele está aqui, ó, supraquiasma óptico, tá vendo? Ele está aqui. E o que essa estrutura aí traz para a gente de importante? Essa estrutura, ela pode ser considerada o nosso principal relógio biológico, capaz de gerar o que, né, gente? Um ritmo endógeno, uma sincronização. Eu vou detalhar para vocês aí esse mecanismo de como a luz afeta lá a nossa pineal e, consequentemente, a melatonina, que é um hormônio diretamente relacionado aí com o sono. Então, para uma melhor compreensão do que se trata esse relógio biológico, vamos aqui fazer uma explicação nesse esquema, né? Lembrando que o núcleo supraquiasmático, que está aqui, ele é considerado o nosso principal relógio biológico. E ele é considerado o nosso principal relógio biológico por uma relação com o olho, que está aqui, que está captando a luz que está vindo aqui. Então, vamos explicar aí como é que funciona essa via, né, que está vindo até aqui, até interagir aqui na glândula pineal, que está aqui. Vamos entender então esse esquema. Então, a gente está aqui tendo o olho, está do lado de cá. Temos aqui então a retina, captando a luz. Temos aqui um trato, que é o trato retino-hipotalâmico, que vai se conectar lá com o núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático vai se conectar com o núcleo paraventricular. E aí o núcleo paraventricular vai mandar uma conexão lá para a medula. E vai existir uma relação aqui simpática com o neurônio, primeiro pré-ganglionar, depois pós-ganglionar, a partir do gânglio cervical superior, chegando então lá na glândula pineal, que efetivamente é quem vai produzir aí, secretar a melatonina. Lembrando que a melatonina ela não vai existir durante o dia, quando a gente tem a luz, e vai existir aqui à noite, né, o seu pico de secreção aqui à noite, quando está escuro. E é isso que a gente precisa entender a partir desse esquema. Então, o que acontece é o seguinte: a luz entra, então tem contato lá com a retina, e a retina vai ter lá os nossos fotorreceptores, objeto de estudo da nossa aula passada. Os fotorreceptores, eles podem ser aí, classificados, a relação deles com as células ganglionares. Falamos disso também. As células ganglionares
tem dois tipos, essencialmente. Aquelas que vão promover a formação da imagem e aquelas que não têm relação com a formação da imagem, mas que têm outras funções, como a produção da melanopsina, que é um tipo de fotopigmento sensível à luz. Ou seja, na verdade, a luz induziu a produção deste fotopigmento. Logo, esse fotopigmento, quando produzido por essas células ganglionares que não têm relação com a formação da imagem, essa melanopsina, e é importante não confundir com melatonina que está aqui, a melanopsina, ela vai induzir potenciais de ação que vão por esse trato retino-hipotalâmico até o núcleo supraquiasmático. Vejam que aqui no núcleo supraquiasmático está em vermelhinho. E está em vermelhinho por um motivo, é porque o neurotransmissor aqui, ele vai ser o GABA. E se o neurotransmissor aqui é o GABA, ele é um neurotransmissor inibitório. Então, toda vez que existe luz, eu vou ter aqui esse estímulo e vou ter o que? Inibição. Inibição deste núcleo paraventricular. Então, com a inibição desse núcleo paraventricular, o que vai acontecer? Essa via aqui, olha, ela vai ser menos ativada. Se essa via vai ser menos ativada, o que acontece em seu produto final? Menor produção ou ausência de produção de melatonina. Agora vejam bem, o que acontece quando eu não tenho uma luz então mais? O que vai acontecer é que essas células ganglionares que não formam imagem, são células ganglionares funcionais, relacionadas lá com a melanopsina, elas não existindo luz, eu não vou ter produção da melanopsina, logo, o que vai acontecer é que esse trato aqui retino-hipotalâmico, ele não vai ser estimulado. Logo, não vai existir essa inibição determinada pelo núcleo supraquiasmático. Então, o núcleo paraventricular ele fica livre para fazer o quê? Para fazer estímulo. Estímulo nessa via, né, passando lá pelo gânglio cervical superior, aqui uma via simpática, estimulando a pineal a produzir melatonina. E a melatonina, como hormônio aí do sono, vai promover aquelas desativações de todas as áreas que normalmente estão ativas quando estamos aí na vigília. Bom, pessoal, então depois de ter visto aqui depois de ter visto esse detalhamento aí do núcleo supraquiasmático e da relação com a luz da melatonina, vamos tentar resumir de uma forma bem objetiva para a gente aí. O que acontece? A gente então tem luz, tem sol, né? Ou tem aí outra luz artificial também. Isso vai ter em contato lá com a nossa retina, as informações vão ser enviadas, vai existir aquela inibição, resultado, não vamos ter aí a produção da melatonina e vamos então ficar acordados. E o contrário também vai acontecer, ou seja, está escuro, né? Temos aí o escuro, vamos aí ter essa percepção lá na retina, o que vai acontecer é que vai deixar de ter aquela inibição e o que vai acontecer é que eu terei melatonina. E se eu tenho melatonina, sim, nós vamos dormir. Vamos ver aí, olha, o que a gente tem? A gente tem ali a nossa capacidade de estar acordado, né? A sua propensão a estar acordado está sendo demonstrada aqui, olha, durante o dia, tá ali, né? E aqui, olha, 9 horas da noite, 8 horas da noite, o que começa a acontecer? Aumento da secreção de quem? Melatonina. Por quê? Porque eu estou tendo o escuro. Então, aquela via que a gente acabou de mostrar para vocês agora há pouco, começando a atuar, e aí você tem a melatonina. Se você tem a melatonina, é hora de quê? É hora de dormir. E é exatamente isso que está mostrado aqui também neste gráfico. Olha lá, né? A melatonina aqui, ó, subindo, né? À noite, olha lá, aqui o período de dormir. E aqui quando vai ficando claro de novo, olha, ela vai descendo e aí a gente vai ter a propensão a ficar acordado. Voltando naquele gráfico ali anterior,
não é? É exatamente isso que vocês fazem, não é? Por volta ali de 9 horas da noite, vocês estão ali já, tomam um chá de erva cidreira, né? Toma ali um suquinho, vai deitar na sua caminha e já vai preparar para dormir, né? Exatamente isso, né? Vamos ver, igual o Dolinha vem nos ajudar hoje aí. Tenho que dormir cedo porque eu preciso ter uma boa noite de sono, 10 horas da noite, né? Aí 2 horas da manhã, como que tá? Aí não tem jeito, né, pessoal? O que vai acontecer é que essa estimulação aí de luz do celular vai acabar aí influenciando naquelas células ganglionares lá da retina e vai mandar uma informação inibitória e vai, então, cortar a melatonina. Se a melatonina está cortada, o que vai acontecer provavelmente é um processo de insônia. E aí você não entende porque às 2 horas da manhã o que está acontecendo? Ai, não consigo dormir. Por que será que não consegue dormir? É exatamente por isso. Lembre então do recado da mamãe, do vovô, do titio, do papai, né? Não consegue dormir? Por que você não consegue dormir? Porque ao invés de contar lá as ovelhinhas que deveria estar contando, o que você está fazendo? O que está na sua cabeça? Está sapateando na sua cabeça, né? Um monte de coisa lá, ó. Olha o celular. Aí não tem jeito, pessoal, não vai dormir mesmo. Bom, então disso que a gente está vendo aí agora, vocês estão vendo que a insônia, né, o não dormir, tem aí as suas causas. E uma das causas é exatamente esse excesso de luz que a gente tem aí nas nossas cidades, no mundo contemporâneo, não é isso? A gente tem um monte de aparelho. Lembro que, às vezes, os quartos, né, de vocês podem ter aí alguns aparelhos, até mesmo de televisão, né, aqueles decodificadores. Sabe aquela luzinha que fica ali brilhando? Aquela luzinha, pessoal, pode ser suficiente para atingir lá as células ganglionares da sua retina e inativar a sua melatonina e dificultar o seu sono. Então, se a gente pode dar aí um conselho, na verdade, daria o conselho de que vai dormir quarto escuro, desliga todas as luzinhas. Um outro ponto importante aí de insônia também para a gente falar é o chamado overthinking, ou seja, o excesso de pensamento, o excesso de pensar. Se a gente está tentando relaxar, lembra que eu falei com vocês aqueles pontos que a gente precisa? Reduzir metabolismo, relaxar, respiração tem que diminuir. Se a gente tem que diminuir o nosso limiar, o nosso padrão para a gente dormir, se a nossa cabeça está pensando ali um monte de coisa que naquele momento ali não deveriam estar fazendo parte daquele relaxamento pré-sono, o que vai acontecer é que esse overthinking, esse pensamento em excesso, vai ser extremamente prejudicial para o início aí do seu sono. Outra coisa também que pode atrapalhar bastante, né, são as situações que envolvem dor. Quem está sentindo dor, como é que vai relaxar? Não tem jeito. Né? E as questões envolvendo ansiedade, estresse, problemas emocionais, é no momento que a gente vai dormir que muitas coisas acabam aflorando. Né? O nosso pensamento começa a ir longe ali na hora que a gente está dormindo, e este é um momento ali bastante crucial para saber se a gente vai ter uma boa noite de sono ou não. É claro que existem outras situações, como por exemplo a apneia do sono, outras doenças, obstruções aí das vias aéreas, vou mostrar um pouquinho para vocês isso daqui a pouco, que também podem prejudicar e gerar quadros aí de insônia. Fato é que, se a pessoa não dorme, ela vai acabar procurando algum tipo de solução para dormir. E uma delas são as pílulas para dormir, são os remédios para dormir. Então tem diversos aí, desde medicamentos com prescrição médica, né? Tem benzodiazepínicos, tem indutores de sono, como o Zolpidem, e tem também análogos aí da própria melatonina, que não são muito comercializados ainda no Brasil, apesar de que mais recentemente eles têm sido manipulados nas farmácias aí de manipulação, mas muito comuns aí fora do Brasil. Eles são vendidos aí como umas pílulas que você coloca na boca e se dissolve, e aquilo ali ajuda aí a fazer a indução do sono quando está tendo algum tipo de problema aqui neste sentido. Como eu falei de overthinking, eu gostaria de convidar vocês aqui para uma reflexão sobre esse filósofo que é o Alan Watts. O Alan Watts, ele nasceu em 1915 e morreu em 1973. Ele dedicou a vida dele para tratar essas questões
reflexivas envolvendo aí a civilização humana. E ele trouxe a filosofia zen budista do Oriente para o Ocidente e gravou vários áudios de reflexão. Vocês podem ver hoje aí que tem alguns adeptos do que se chama de mindfulness, né, que são as meditações guiadas por sons, por músicas, né? O Alan Watts gerou aí inúmeros áudios, inúmeros escritos sobre esse tipo de pensamento oriental para que a gente desacelere, para que a gente deixe de ter o overthinking. E aí eu trouxe para vocês aqui agora uma compilação de um pouco do que ele fala, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Vamos lá. A person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts. So, he loses touch with reality and lives in a world of illusions. By thoughts, I mean specifically chatter in the skull, perpetual and compulsive repetition of words, of reckoning and calculating. I'm not saying that thinking is bad. Like everything else, is useful in moderation. A good servant, but a bad master. And all so-called civilized peoples have increasingly become crazy and self-destructive because through excessive thinking they have lost touch with reality. That's to say, we confuse science with the real world. Então, pessoal, chegamos ao final dessa primeira parte de conceitos gerais de fisiologia do sono. Espero que todos tenham aproveitado bastante. Reflitam um pouco sobre esses conceitos postos aí pelo Alan Watts. E vejo todos aí na parte 2 aí. Vamos entrar aí nas ondas cerebrais. Abraço a todos.